sofrer, passar pela experiência da dor, todos passam. A questão é como passar. E esse é o grande fundamento que vai nos ajudar a entender a vida, porque quando nós aprendemos a sofrer, nós vamos compreendendo que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Ou seja, somente a resignação é capaz de nos levar a um patamar evolutivo superior. Vamos entender que quando Jesus afirmava que o reino de Deus lhes pertence, o reino de Deus se assemelha, e qualquer uma outra circunstância afirmativa referente ao reino de Deus, ele estava fazendo menção não a um aspecto, a algo geográfico, mas a algo interno. Então, o reino de Deus não é um local que vamos habitar. O reino de Deus, o reino dos céus, é um local que habita em nós. É um estado de espírito. Vamos trocar para a palavra local para um estado de espírito que nos ajuda a entender melhor. E para chegar a esse estado de espírito, nós vamos ter que aprender a lidar com a dor. Então, quando estamos envolvidos com as situações da vida, nós passamos por muitos desafios. Existem questões que diferenciam filósofos, pensadores, e até mesmo dentro da própria doutrina espírita, nós vamos encontrar a diferença entre dor e sofrimento. A gente vai falar sempre de um como se fosse sinônimo, mas eu acho interessante essa reflexão aqui de diferenciá-los. Então, tem uma definição aqui que vai nos trazer a seguinte informação. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. Isso de acordo com a medicina. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo que a dor, de acordo com a medicina. Em se tratando de uma doença, é um sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Então, a dor, na visão médica, ela vai trazer essa informação que nos ajuda a ir compondo este pensamento, essa construção ideológica que estamos fazendo aqui, sobre a diferenciação entre dor e sofrimento. O sofrimento, de acordo com os conceitos que a medicina traz, é mais vasto. O sofrimento, ele é existencial. Inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. Então, em termos práticos, às vezes eu posso estar vivendo uma doença, já que nós estamos abordando a definição que a medicina nos traz, eu posso viver uma enfermidade e esta enfermidade me trazer muitas dores, mas eu não sofrer com isso. Porque o sofrimento vai ser exatamente ficar remoendo, e o sofrimento muitas vezes se instala com a não aceitação da dor. Porque quando eu aprendo a conviver com a dor e aprendo a aceitá-la, então eu vou ter um olhar diferente para ela. Então consigo conviver com aquela experiência dolorosa sem me entregar ao sofrimento. Percebe como é sutil essa questão? Interessante é que nós vamos entendendo que a experiência da dor, do sofrimento, porque quando estamos pensando aí no conceito da medicina, mas quando pensamos aqui do ponto de vista espiritual, o que a vida nos convida? É óbvio que nós vamos, desde que nascemos, vivendo a experiência da dor, às vezes
sem aquisição do sofrimento, sem sofrer com aquilo, só passando pela experiência da dor, às vezes sofrendo muitíssimo ao passar por ela. Mas o que nós precisamos aprender a fazer para bem viver e avançar com o uso dessa ferramenta evolutiva é entender a dor. Para entender a dor é preciso, antes de tudo, entender a vida. Quando digo a vida, me refiro à vida do espírito. Então, o Espiritismo nos ajuda nisso, porque a doutrina espírita nos ajuda a responder algumas questões importantes que nos situam nessa existência, nos trazendo a possibilidade de compreender quem somos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, quando vivemos a experiência do sofrimento, da dor, seja em que dimensão for, é preciso indagar de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui nesta existência, para onde vamos. Então, a partir dessas reflexões, nós vamos, com os fundamentos da doutrina espírita, nos situando nessa prova. Para que aprendamos a nos situar nesta prova, nessa expiação, nessa situação em que nos encontramos, vamos buscar recursos nas fontes que nos abastecem de conhecimento e que nos trazem a possibilidade do raciocínio, do pensamento bem elaborado, bem definido, que nos permite entender as circunstâncias que vivemos. Então, onde estamos encarnados? De onde viemos, sabemos que estamos vivendo várias vidas, várias encarnações, várias experiências, essa não é a primeira, não é a última. E nós estamos certamente vivendo no planeta Terra, ou então em orbes de nível semelhante, evolutivamente, mundos de provas e expiação. O que somos? Somos espíritos que estamos caminhando, estamos nos construindo, nos fazendo. Então não estamos prontos. E o que estamos fazendo aqui nessa existência? Construindo a nossa identidade espiritual fundamentada nas experiências que nos ajudam a avançar. Para aí, neste ponto, entendermos, e para onde vamos? Vamos para um lugar em que nossas escolhas nos levará a partir das decisões que tomarmos nessa existência, a partir também do modo pelo qual vivenciamos a experiência. Então é importante que a gente se situe, porque o convite do Espiritismo é lidar com o raciocínio, com a lógica. Não é simplesmente dizer que é preciso ser assim quando se indaga, mas por que eu tenho que aprender a lidar com a dor, com o sofrimento? Você tem que aprender a lidar com a dor e com o sofrimento, porque esse é o meio pelo qual você cresce espiritualmente. Mas para isso nós precisamos entender que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer em termos práticos? Que os espíritos que habitam esse orbe são espíritos que ainda não consolidaram um processo evolutivo e que está longe de consolidar. O planeta Terra é o local em que os espíritos vêm lutar pelo seu engrandecimento. E como que esse engrandecimento ocorre? Pelo trabalho, pelo sacrifício, pela luta. Não é uma situação tranquila. Não é à toa que nós vamos encontrar lá no Evangelho, no Novo Testamento, a afirmativa de Jesus que diz: no mundo tereis aflições. Por que será que nos espantamos tanto quando somos visitados pela dor? Por que será que temos tanto sofrimento no sentido de nos entregar à queixa, à lamentação, ao desespero, muitas vezes sem conseguir entender a ferramenta evolutiva que a dor significa na nossa vida?
É tão interessante, difícil de assimilar esse conceito, porque, na verdade, nós temos a ilusão de que viver é uma grande diversão. Não é isso que nós buscamos o tempo todo? Nós trabalhamos com os olhos e a visão e as intenções e todas as nossas atenções e expectativas voltadas para as férias. Às vezes, durante a semana, passamos trabalhando, suportando o trabalho para chegar no final de semana e descansar. Muitas vezes, passamos a vida aguardando a chegada da aposentadoria. Então, essa ilusão que diz respeito à nossa categoria espiritual, que ainda se identifica excessivamente com a matéria, não nos permite enxergar que viver no planeta Terra, ou mesmo fora dele, porque na erradicidade também trabalhamos, é trabalho, é conquista, é busca de aprendizado. Mas para isso, nós temos que, em algum nível, assimilar experiências que não são difíceis, mas que são necessárias para o nosso crescimento. Por que será que eu tenho que passar por experiências tão dolorosas? Se a minha vizinha, aquela que mora ao meu lado, na casa ao lado da minha casa, não passa por experiências assim. Então, são duas situações que precisamos nos atentar. Primeiro, não sabemos o que vai no coração dos outros. Olhando de fora, nós não conseguimos mensurar a dor que campeia a alma alheia. Muitas vezes pensamos que a nossa é maior do que a dor do outro, mas nós não sabemos o que o outro vive. E também não sabemos qual a necessidade de cada um. A única necessidade que nós podemos compreender é a nossa própria. E se estamos andando pela vida, pela existência, de braços dados com a dor, é porque ainda temos necessidade de aprender a ser resignados, resilientes, tranquilos, esperançosos, abastecidos pela confiança de que existe um Pai que vela por nós e que não castiga, mas oportuniza. E que a dor que nos bate à porta e nos visita, ela tem um significado muito expressivo no nosso crescimento espiritual, porque ela é oportunidade. Aí no livro Ação e Reação, o André Luiz vai tratar das questões, né, de ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos gera alguma consequência, e nós vamos ter que arcar com essas consequências. Esse é o mecanismo da vida. Então ele apresenta 3 tipos de dor, que eu acho muito interessante. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então vejamos que tanto dor evolução, dor expiação e dor auxílio, elas tiram a ideia da dor como um castigo e nos situa no ponto de vista em que podemos perceber que a dor, ela é oportunidade de restauração e progresso. Então vamos ver qual o sentido ou como se apresenta na nossa vida a dor expiação. A dor expiação, ela é fruto das experiências passadas. Nós vivemos uma série de experiências e fizemos escolhas que não foram muito felizes. Então, esta dor, expiação, ela é uma dor que nos convida a restaurar. Restaurar o quê? Restaurar o que foi perturbado com as nossas atitudes, o que gerou desequilíbrio, o que foi contra a lei de Deus que estava na nossa consciência, que está na nossa consciência.
Então, quando nós chegamos aqui numa nova existência e somos convidados a crescer a partir da dor e expiação, nós vamos entender que é uma oportunidade de reconstituir, de restaurar, de nos libertar de uma carga que entrava a nossa caminhada. É uma forma de reajustar perante a vida, de repor aquilo que nós retiramos e não colocamos novamente de volta. A dor e expiação, ela é passageira, assim como todas as outras. Ela vai nos ajudar a aprender e vai passar. Mas nós precisamos ter a vontade de aprender. Nós precisamos olhar para a experiência dolorosa que estamos vivendo, compreendendo o sentido dela para a nossa caminhada. A dor-evolução, ela é uma dor que nos ajuda a avançar. Ela acompanha o desenvolvimento do ser em evolução e a sua manifestação é sinal de dinamização, é sinal de crescimento, é sinal de que nós já estamos um passo à frente daquela experiência da dor e expiação, porque essa experiência já nos impulsiona para frente. Então, a dor-evolução é uma dor que muitas vezes pode nos acompanhar a vida inteira. A dor e expiação, ela pode vir e ir embora, voltar de novo, ir embora, fica nesse fluxo. A dor e evolução, ela nos acompanha. E ela vai estar conosco em todas as experiências nessa existência. E nós vamos sentir aquele espinho na carne. Nós vamos sentir aquela sensação de que algo nos impulsiona a partir do incômodo, da necessidade de sair da zona de conforto. E a dor auxílio é aquela que nos chega para nos beneficiar. Então, quando a gente fala quando a gente vê as obras de André Luiz, nós vemos, por exemplo, experiências em que a pessoa está vivendo uma vida muito desregrada e os espíritos intervêm, né, naquela vida, naquela existência, a partir de algo que vai trazer desconforto e dor, para que a pessoa possa ser contida. Então, por exemplo, num dos livros Sexo e Destino, me lembrei da obra. Eles vão relatar, não era o caso principal da obra, mas ele tinha relação com as pessoas que eles estão acompanhando, mas o espírito, o homem encarnado, vivia uma vida extremamente desregrada de noitadas, bar, bebida, e a família, o filho e a mulher que o acompanhavam nessa existência, tinham compromissos com a vida. Então, os espíritos, num determinado momento, eles intervêm naquela história de vida e provocam um infarto. Olha só, a gente tem sempre a ideia dos espíritos nos livrando dos males, mas no caso, eles provocam um infarto e quando esse homem adoece, ele é retirado dessa vida de bebida e desregramento, e a família, o filho, a esposa, podem ter uma trégua de toda a luta que eles vivem, porque a luta agora passa a ser com a enfermidade e é uma luta menos atroz do que aquela que viviam com as questões da bebida, que passava a noite fora de casa, bebendo, se envolvendo com energias e contatos que não são bons em nenhum dos dois planos. Então, esta é a dor auxílio, aquela que nos chega como contenção, aquela que vem nos trazer a oportunidade de parar e entender. É preciso dar um tempo. Mas aí a gente poderia se perguntar, tá, tudo bem, entendo que essas coisas são lógicas, mas de onde vem? Qual as causas dessa experiência dolorosa?
Então, se nós pararmos para analisar a nossa existência nessa vida, nós vamos entender que muitos males que nos acontecem são consequência natural das escolhas que fazemos aqui mesmo, nessa existência. Porém, existem situações como essas que nós estamos relatando aqui, que estão além dessa experiência de agora e são frutos de escolhas de uma outra ou de outras existências. O que está por trás das aflições que nós vivemos? Dores, sofrimentos, aflições, seja qual for o termo que encontrarmos para denominá-las. Imprevidência, orgulho, ambição, excesso, mau pensamento, mágoa, revolta, ódio. Essas são as causas das nossas aflições. Esses são os motivos pelos quais adoecemos. Nem sempre fisicamente, às vezes a doença ela está na alma. E nos sentimos enfraquecidos, desanimados, como se algo estivesse minando as nossas forças e nós não sabemos de onde vem. Em algumas circunstâncias, refletimos sobre a nossa existência e conseguimos encontrar respostas aqui mesmo nessa vida. Acho que eu tenho sido imprevidente, não tenho cuidado do meu corpo como deveria. Acho que tenho sido muito orgulhoso. E esse orgulho, essa sensação de se sentir melhor, mais capaz, ela vai minando as forças. Porque todas as vezes que eu me sinto melhor do que os outros, de alguma forma, ao diminuir o outro, eu vou entrando num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso traz desequilíbrio. Se nós pensarmos que as leis de Deus estão na nossa consciência e que nós estamos aqui, nessa existência, para segui-las e fazer com que elas se tornem regras e leis na nossa existência, nós vamos entender que todas as vezes que agimos contra, nós geramos perturbações no nosso campo psíquico, orgânico e espiritual. Então, todas essas experiências que nós acumulamos ao longo de vidas, elas nos visitam nessa existência. Então, às vezes, são sentimentos que conseguimos perceber aqui mesmo, outras não. São sentimentos que nós nem compreendemos de onde vêm. Mas o fato é que, enquanto espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, ainda vivemos de braços dados com esses sentimentos ruins que minam as nossas forças, que faz com que vivamos experiências dolorosas como consequência das nossas escolhas, porque não estamos sabendo olhar com clareza para a nossa própria situação. Mas aí fica a pergunta, tá, tudo bem, já compreendo que as dores têm uma função evolutiva, que elas têm o seu papel na nossa existência, que são ferramentas, mas o que fazer com elas? Como lidar com a dor? O primeiro passo é aceitar a dor. Não adianta revoltar, negar, dissimular, voltar a atenção para outras coisas para disfarçar. Precisamos aprender a olhar para a dor, entendendo o seu papel na nossa existência e procurando aprender com ela diariamente. Quando nós aceitamos, nós vamos quebrando as barreiras que nos limitam à existência. E ao aceitar a dor, nós damos então o segundo passo. Então, o primeiro passo é olhar para ela com coragem e aceitar. E o segundo é procurar compreender o que ela quer ensinar.
O que essa experiência quer me ensinar? Qual a lição inclusa nessa experiência que eu preciso assimilar e eu ainda não assimilei? Para fazermos isso, não adianta perguntar por que comigo? A gente precisa aprender a perguntar para quê? Qual o objetivo? O que essa vivência me ajuda a aprender? O que eu preciso aprender com essa experiência para seguir vivendo de modo que a minha existência seja uma existência produtiva, de modo que eu consiga avançar enquanto espírito que me propus a viver essa experiência. Muitas vezes, quando nós chegamos até aqui, a essa existência, renascemos, nos vinculamos à matéria, não nos lembramos. Raramente, às vezes algumas pessoas têm lembranças, mas é raro. Não nos lembramos das coisas que nos trouxeram até aqui. Não nos lembramos tampouco das coisas que nós próprios programamos. E fizemos uma programação. E não tenha dúvida de que nesta programação estava previsto a experiência da dor. E nesta previsão nós nos colocamos na posição de aprendizes que necessitam desta ferramenta para aprender. Então, quando nós vamos ver nas obras de André Luiz, porque elas nos ensinam muito sobre a vida espiritual, nós vemos no livro Missionários da Luz, nas programações reencarnatórias, capítulo 13, quando ele vai falar das reencarnações e do preparo para reencarnar, que aqueles espíritos, ao chegarem ali no Instituto das Reencarnações, o que eles fazem? Eles traçam um mapa, e neste mapa está ali delineada a estrutura fisiológica e algumas situações que serão vividas para o crescimento e o aprendizado. Então, aqui do ponto de vista material, a gente pensa assim, acho que quando eu vou fazer isso, eu só vou querer coisas boas, né? Para que eu vou pensar em coisas ruins, em situações difíceis, de dor, de privação, de desespero? Eu quero coisas boas, quero uma vida tranquila. Essa é a visão de quem está encarnado. Mas a visão de quem está na erraticidade não é essa. A visão de quem está na erraticidade é de quem quer avançar. E sabe que para avançar precisa aprimorar. E que para aprimorar precisa da experiência dolorosa. Eu costumo pensar que seria mais ou menos como se estivéssemos num deserto, num sol do meio-dia, com muito calor e sede, e avistássemos a alguns quilômetros à frente um oásis. E aí o que a gente faz? Naquela situação de extrema privação, de calor, de sede, de cansaço, olhamos aquele oásis e o que fazemos? Não, eu faço tudo, eu vou me arrastar com as minhas últimas energias para chegar até lá, mas lá eu vou ter um descanso. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós olhamos para frente e vemos o que nos aguarda em termos evolutivos quando vencermos aquelas questões que nos prendem à retaguarda. Porque muitas questões vividas por nós nos prendem à retaguarda, não nos permite avançar. E aí, então, quando vamos planejar a próxima reencarnação, a gente diz, não, eu quero me livrar disso, isso está me detendo, isso está impedindo que eu siga adiante, então eu quero me livrar disso, o que eu preciso fazer? Então eu quero uma doença, eu quero passar por privações, eu quero ter dificuldades na família, e aí os espíritos muito sabiamente e amorosamente dizem, calma, isso tudo não é possível acontecer, você não tem estrutura para isso. Vamos planejar a sua nova existência.
Então, lá na obra de André Luiz, a gente vê umas situações interessantes. Vemos, por exemplo, a pessoa que planeja o seu novo corpo com um defeito na perna. Quem pode querer, em sã consciência, renascer com um corpo que tem um defeito na perna? Do ponto de vista material, nos parece estranho, mas do ponto de vista espiritual, não. É exatamente esta experiência que vai talhar, que vai ser o divisor de águas deste ser que precisa avançar, mas se vê preso a si mesmo nas experiências passadas, sem conseguir avançar 1 milímetro. Então é necessário que algo drástico e doloroso chegue para quebrar esse ritmo de comodidade, porque nós nos apegamos ao que é cômodo, nós buscamos conforto, não queremos sair da nossa zona de conforto. Só que a vida encarnado nos pede que saiamos dessa zona de conforto. É por isso que os espíritos, para reencarnar, têm mais apreensões do que para desencarnar. Do ponto de vista daqui da vida material, a gente pensa morrer é muito mais complicado e difícil para a gente do que renascer. Quando alguém tem um filho, é momento de felicidade. Quando alguém parte, falece e volta para a pátria espiritual, é motivo de tristeza aqui para nós. Do ponto de vista espiritual, não funciona assim. Voltar é retornar para a pátria espiritual. Voltar é retornar para um ponto que você já conhece, porque é a vida verdadeira, é a vida do espírito. Reencarnar é que é desafiador, porque o espírito não sabe o que ele vai enfrentar aqui. Não sabe o que ele vai viver. Não sabe o que a vida reserva para ele. E quando ele aqui está, teme pelo fracasso. Teme por não conseguir fazer aquilo que idealizou. Então, para isso, é preciso entender, buscar o entendimento de que é uma oportunidade bendita, de que ninguém está nessa existência livre da experiência da dor, de que quanto mais conscientes nos encontramos, mais estamos abertos e disponíveis para viver essa experiência do sofrimento, da dor. Quanto mais entendemos a necessidade daquele processo que nós vamos encontrar lá no livro Céu e Inferno, porque quando Kardec vai trabalhar a questão do erro, das penas eternas, então o Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer o ciclo de refazimento do espírito. Então, qual é o ciclo de refazimento do espírito? Ninguém está condenado à pena eterna. A doutrina espírita nos convida a essa percepção da vida. E o que isso quer dizer em termos práticos? Por maiores que forem os erros, nós não vamos ser condenados por eles. Há uma dinâmica na vida que nos convida a avançar. Nós podemos, muitas vezes, por nossa própria escolha, paralisar em algum ponto, por não querer sair da zona de conforto, da comodidade, conforme eu falava. Mas a lei de evolução nos impulsiona para a frente. Então, qual é o ciclo de vivências que nos ajuda a avançar? Nós vamos encontrar lá no Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno. O primeiro passo é o arrependimento. É quando a ficha cai e a gente, isso pode acontecer enquanto encarnado, nas experiências que estamos vivendo, com a limitação de percepção de vida maior, mas é possível que isso aconteça e acontece com muita frequência na erraticidade enquanto espíritos. Arrependimento, a ficha cai.
E aí a gente se dá conta, nossa, eu não devia ter feito isso. A minha ação não foi feliz. A experiência do arrependimento, ela pode ocorrer em toda parte, em qualquer tempo. Às vezes ela é rápida. Faz-se algo, tem uma atitude infeliz, comete-se um erro e rapidamente percebe que não foi feliz naquela atitude. Às vezes pode durar anos, séculos, milênios para compreender que houve uma escolha infeliz. Mas não importa. Qualquer tempo é tempo. Então, uma vez vivenciada a experiência no ciclo do arrependimento, passa-se para o segundo ciclo, que é a expiação. Sofrimentos físicos, morais, que são consequentes das ações infelizes que geraram o arrependimento. Então, eu percebo que eu errei, eu sofro física ou moralmente diante daquela experiência de erro, e então eu me dou conta de que houve uma atitude que não foi produtiva e que esta atitude está emperrando o meu crescimento. Isso também pode acontecer rapidamente nessa mesma vida, num processo dinâmico, pode acontecer após muito tempo da experiência e pode ser que venha um tempo depois da experiência, mas sem levar tanto tempo assim. Mas o fato é que arrependimento, consciência do erro, percepção de que houve uma atitude, uma ação infeliz, sofrimento relacionado a esta atitude infeliz, por compreender que houve uma atitude infeliz, que houve um erro. E aí vem o terceiro ciclo, que é libertador. Porque às vezes, ao longo de muitas vidas, a gente pode ter passado por esses dois e permanecido presa ali. Aí vem a culpa. Aí quando vem a culpa, puxa para baixo, porque a culpa não ajuda, não agrega em nada. A culpa nos faz sentir piores, menos dignos. Muitas situações que nós vemos na literatura espírita, de espíritos que estão há séculos, milênios, endurecidos em experiências sombrias, soturnas, são espíritos que paralisaram na culpa e não se sentem dignos. E quando não se sentem dignos, começa uma luta interna entre o bem e o mal, como se fosse possível travar essa luta, porque o bem é o que nos compõe, o mal é a ausência do bem. Então, quando não damos espaço para que o bem se aproprie da nossa existência, nós fazemos essas vinculações com o que é sombrio, soturno, e a culpa nos leva a isso. Por isso, a culpa é uma vivência que não nos leva a lugar nenhum. Então, nós chegamos no terceiro ciclo, que é libertador e que é a visão que a doutrina espírita nos oferece, que é o grande diferencial de todas as outras crenças. Porque arrependimento primeiro, expiação depois e, por fim, reparação. O que consiste a reparação? Em fazer o bem àqueles a quem havia feito mal. Ah, mas e se quem eu tiver feito mal não estiver mais próximo a mim? Não importa. Não precisa ser exatamente para aquela pessoa que você viveu uma experiência infeliz. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa avançou. Às vezes a experiência infeliz que viveu com você não paralisou. Ela foi degrau de acesso a patamares superiores, porque a pessoa soube viver a experiência. Então você ficou para trás.
A pessoa que você viveu ali, que teve uma situação que não foi boa e que gerou consequências ruins, ela seguiu. Então não importa. A reparação não tem que ser exatamente para quem ferimos. A reparação ela pode ser para qualquer ser em circunstâncias semelhantes àquela que vivemos e ferimos. Isso faz com que essa experiência, desculpe, seja uma experiência intensamente dinâmica. Isso nos coloca fora do eixo da culpa, do peso da culpa, de nos sentirmos piores porque agimos assim ou assim. A vida é dinâmica. E este ciclo de ações nos colocam numa posição de seres que estão construindo a sua história e que têm por parte de Deus não um castigo por suas experiências infelizes, mas a oportunidade de refazer a sua história. E isso é muito bonito e muito reconfortante. Arrependimento, expiação e reparação constituem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. Acho isso muito bonito. E quando entendemos isso, temos a oportunidade de lidar com a dor, com o sofrimento, de modo mais produtivo. Porque aí não vamos ficar presos à culpa, eu sofro, porque eu estou pagando algo que eu fiz, que às vezes a lógica nos leva a essa conclusão. Eu sofro porque eu já fiz muitas coisas ruins. Essa dinâmica de arrependimento, expiação e reparação nos coloca como senhores, autores da nossa própria história. Sim, errei. Quem nunca errou? Não é à toa que nós vamos ver Jesus com a mulher adúltera, indagando daqueles que queriam apedrejá-la. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Porque no planeta Terra não há mentes isentas de erro. No patamar evolutivo que nos encontramos, nós estamos entrando em contato com tudo aquilo que nós construímos a nosso respeito ao longo de vidas. Nós estamos lidando com as consequências dos nossos atos. Mas se hoje lido com as consequências dos atos de ontem de modo doloroso, o que eu vou colher e lidar amanhã vai depender de como eu estou vivendo a experiência no dia de hoje. É por isso que iniciei falando do sofrimento como sendo a não aceitação da dor. É por isso que começamos lembrando Jesus, que nos traz a importância da aceitação da experiência da dor. Porque quanto mais resistimos, mais dói. Quando aprendemos a aceitar, acolher e entender, as coisas não deixam de existir. A experiência dolorosa não vai deixar de acontecer, mas a maneira que vamos lidar com ela é outra. E ao lidar de outra maneira com essa experiência difícil e desafiadora que nos convida a crescer, nós vamos ampliando o nosso campo de ação. Quando chegamos aqui nessa existência, devido às nossas inúmeras experiências passadas, nós temos uma liberdade restrita. E nós atuamos num campo de escolhas
que vai de encontro ao nível evolutivo em que nos encontramos. À medida que vamos nos apropriando da nossa história espiritual, nos conscientizando de quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual o propósito da nossa vida, este campo ele de possibilidades, ele vai se ampliando. E se nós temos a oportunidade de viver a experiência difícil e dolorosa, mas de modo resignado e tranquilo, isso faz com que nós nos fortaleçamos espiritualmente, podendo assim avançar. Não é fácil. Falar aqui parece tranquilo, mas não é fácil. Nós estamos aqui numa luta, mas não podemos nos entregar a ela. Então nós precisamos entender que Deus nos oferece as oportunidades sabendo que somos capazes de vencê-las. Muitas vezes nos ofertando aquela situação, tendo tranquilamente a certeza de que o fardo é proporcional às forças. E nós estamos vivendo exatamente o que damos conta de viver. Isso é o que nos faz seguir adiante, isso é o que nos faz ter esperança, isso é o que nos faz acreditar que não estamos sozinhos em nenhum momento, e mesmo naquelas circunstâncias em que nos sentimos abandonados por tudo e todos, ali estão aqueles que nos sustentam e conduzem. Não é fácil, mas é possível se começarmos a trabalhar mentalmente, emocionalmente, aprendendo a confiar nas esferas superiores que nos guardam e sustentam. Era isso, Adalberto, a reflexão. Fique aí, caso alguém queira falar, fica aberto aí. Correto, muita coisa aí para a gente reflexionar na caminhada. Isso. Pensa que a dor nossa é a pior que tem, e na verdade, cada qual tem o seu caminho. Agora, para saber usar esse caminho é que são as consequências. Isso. Então, permaneçamos de pé, firme, confiando em Deus. Isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Fidelis levantou a mão. Fidelis. Silvana, esse título que você refletiu aí, falou muito, muito bom, muito bem, bravo, você foi muito bem no seu pensamento e parabéns, né? Agora, eu tenho assim uma pergunta assim, na sua opinião, Sim. por que Deus colocou o ser humano para sofrer e não colocou o ser humano com uma perfeita vida assim, com menos sofrimento, né? Você nasceu, você casou, você teve um filho, aqueles filhos seu foi calculado para estudar e para trabalhar, que ele pudesse já encontrar os empregos já perfeitos devido ao seu estudo. Que o homem também fosse marcado para ter só 2 filhos, para não ter muito sofrimento, e tivesse sua vida também assim, marcada pelos anos de vida que ele ia viver, vamos dizer, 80 anos. Você sabe que 80 anos você vai morrer, faça tudo de bom. Você acha que que a vida tinha que ser assim mesmo? Eu não. Eu acho que a gente não ia crescer, Fidelis. Primeiro, que Deus não nos coloca aqui, nós estamos aonde nós próprios nos colocamos. Deus, o papel dele na nossa existência é oportunizar
Ele nos dá a oportunidade, olha, não completou aqui a lição, vai lá e completa. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, se a gente pensar assim de modo bem concreto, né? É claro que não é assim, porque Deus não é um velhinho de barba branca, mas se a gente pensar para facilitar o entendimento. Então, ele nos oportuniza. Não está perdido. Ah, errou muito, foi muito infeliz. Então, volta lá, vamos refazer. Mas a gente é que se coloca. As situações que nós vivemos aqui são situações em que nós nos colocamos. Ninguém nos colocou. Às vezes pode parecer muito cômodo achar que alguém nos colocou, mas ninguém nos colocou, fomos nós mesmos. Então, acho que não daria muito certo essa proposição que você está fazendo aí, não, porque nós, para aprender a andar, a gente precisa de se esforçar para isso, né? Se você vê o bebezinho, ele vai ali cambaleando, com medo, até que ele fique firme no aprendizado do andar. Para isso ele cai. Então não dá para sair da fase de bebê de colo e sair andando normalmente, fazendo uma corrida de 2 quilômetros. É processo. E se é processo, a gente tem que acompanhar o ritmo da vida. Mas tudo é fruto das nossas escolhas. Isso mesmo. Aqui tem uma pergunta aqui que fala assim, olha, qual é a origem do nosso sofrimento? Aí ele responde, geralmente atribuindo a origem do sofrimento ao controle, disciplina e determinação. Sofremos, seja pela falta ou pelo excesso de racionalização, de possibilidade e de segurança. É isso mesmo. É isso aí. É. Né? Consequências das nossas Ok, escolhas. obrigado, Silvana. Obrigado. A Dirce levantou a mão? Bom, boa noite, gente. Como sempre, Silvana, você não é uma palestra, você é uma aula. Eu fiquei pensando, sabe, nos tipos das doenças que a gente tem da evolução e as outras também. E eu fiquei, porque outro dia mesmo eu fiz uma pergunta para Deus, vamos falar assim. Eu falei assim, Senhor, aqui em São Paulo está muito frio, faz tempo, né? Então eu pego resfriado, eu pego pneumonia, eu pego tosse, né? Aí eu falei, gente, mas por que os outros pegam resfriado? Eu tomo Naldecon, Sara. Eu não, eu preciso de um antibiótico, inalação, sabe? Aí agora eu fiquei pensando, né? E essas muitas coisas que a gente traz, né? Que a gente já traz, e as doenças, meu problema sempre foi pulmão. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho problema de pulmão. Né, já peguei várias pneumonias, essas coisas assim, todas a Covid, todas que você pensar eu já peguei, né? Mas aí eu nunca tinha, ninguém nunca tinha lido e ninguém tinha falado, né, nessas evoluções, não nesse aprendizado da doença. Eu achei bem interessante e às vezes eu fiquei pensando, nossa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, deixa a mensagem que você me mandou foi uma resposta. E você sabe que nessa sua mensagem veio assim, umas respostas para mim há muito tempo que eu fazia certas perguntas. Então, eu pretendo melhorar, entendeu? Nos problemas que eu tenho, né? Principalmente que muitas vezes eu me falo, Senhor, mas por que tanta pneumonia, né? Tanta tosse? Porque Vamos imaginar, Dirce, que você, numa outra existência, ou em várias delas, tenha abusado do seu corpo. Sim, bebida e cigarro. Bom, cigarro e outras coisas mais, né? Abusos, assim, de se expor a experiências de frio, e não cuidar de si, não cuidar de seu corpo. E aí agora você vem e diz assim, não, eu preciso aprender a cuidar do meu corpo. Eu preciso aprender a valorizar esse corpo. Aí mesmo com as dificuldades, com a doença, você está lá, você está buscando recurso, você está tratando, e você está chegando até aqui onde você está, enfrentando frio, pneumonia e todas as coisas que você já enfrentou, mas você está aqui. Esse é o aprendizado. E você está indo bem.
É, ô, Silvana, sabe, lavar a cabeça, enxuga a cabeça no banheiro, e se prefere, nem leva, por mim eu levava o secador para secar lá mesmo, né? Vem com a cabeça enrolada, fala, meu Deus, eu não posso pegar resfriado, Sim. sabe? Sabe aquela preocupação Uhum. eu sei que vai me judiar muito um Sim. resfriado, uma gripe, e às vezes até o pior, né, que às vezes sempre atingir meus pulmões, e Pois eu vi as respostas. Hoje veio várias respostas para mim e eu vou vai, continuar enxugando a vai cabeça no sair, banheiro, sim. vai sair dessa existência, minha querida, com o pulmão fortalecido. Oh, que Na bom. próxima, pode viver outros problemas, mas o pulmão vai Oh, estar tranquilo. assim, Silvana, fora as bombinhas que tem que usar, viu? Pois A é. aerolinha É. e outras. Então é isso, Tem que gente. vir morar na Bahia, disse. Hã? Tem que vir morar na Bahia. É Essa, verdade, essa um lugar friagem que não quente, vai né? passar, Porque né? é, é isso mesmo. Isso. A Ana queria Beijo, falar? gente. Beijo, querida. Obrigada pela colaboração. Ana? Boa noite a todos. Eu vou ser rápida, Silvana. Você, não sei se eu entendi certo, mas Sim, diga. você separou as dores e sofrimentos, né? Dor, Sim, expiação, dor, regeneração. É isso? sim, isso mesmo. Em se Dor e evolução. tratando, em Hum. se tratando desses tipos de dores, de sofrimento, como você classificaria uma pessoa? No caso, essa pessoa sou eu mesma, né? Ah, Eu tenho 62 anos e desde o início da minha adolescência eu desenvolvi a depressão. Então, mas eu nunca paralisei, eu estudei, eu me formei, trabalhei, me aposentei e de um ano para cá eu estou vivenciando uma crise terrível, terrível. A minha sorte é que eu sou espírita há 40 anos, muito embora não tão estudiosa. Eu acho que eu estou começando a estudar agora. que bom. Eu queria saber de você, nesse caso, essa depressão, né, desde da adolescência, ela é que tipo de dor, sofrimento? É expiação? É regeneração? Era só essa a minha pergunta. Uhum. Acredito que seja expiação, disse. Sim, sim. Eu disse, não, desculpa, Ana. E acredito que ela já te acompanha há muito tempo. Bastante. E eu não falo nessa vida, não. Ah, tá, tá. Em outras. Entendi. Agora, você está tendo a oportunidade de olhar ela nos olhos e de chegar aqui e falar dela na frente desse tanto de gente e de dizer: eu estou vencendo, apesar das lutas que só você sabe quais são, Só porque a eu mesmo. depressão é uma doença física e emocional. Tá muito, muito difícil mesmo. Então, minha querida, se agarre nisso. Eu estou vencendo, essa sua frase, eu vou vencer, use isso como mantra, você está vencendo. Talvez você traga isso de vidas e já tenha se perdido em vidas, sendo vencida por ela, entende? Entendi. E agora você está vencendo. Essa foi sua fala. Achei tão forte, tão significativo isso, Ana. Porque você diz, eu estou vencendo, isso, que isso seja o seu mantra, eu vou vencer. Você sabe que ela está aí, você sabe o tanto que ela te perturba, você sabe o tanto que ela te desequilibra, mas você está vencendo. E vai Ah, vencer cada vez mais. não, Procure mesmo estudo, encha a sua cabeça de boas ideias. Isso não vai diminuir o peso da sua dor, mas você vai encontrar recursos para lidar com ela. tá. Muito, muito obrigada, Silvana. Eu entendi direitinho. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu depoimento, pela sua fala, pelo, né, corroborando com o que foi Mas, falado. Muito mas obrigada. o grupo é muito bom e é compreensível. Esse grupo é ótimo mesmo, eu gosto muito. Me sinto muito amparada aqui, inclusive. Um abração, Silvana. Muito obrigada. Outro, meu amor. Abraço, que Deus te abençoe, viu?
Oi, linda. Tudo bom, Darcy? Beijo. Oi, Silvana. Boa noite para Como todos. está, Como é que tá, Cássio Alves? como é que tá você, princesa? Tudo bem, tudo em paz. Graças a Deus. Parabéns pela as louváveis reflexões. Boas, Maravilhosa. Deus que te abençoe sempre. E que a assim, todos. que assim seja, Darcy. Parece que a Irlândia tinha levantado a mão. Irlândia, tudo bom, Irlândia? Oi, boa Quanto noite, tempo eu tudo não te bem, minha vejo, minha querida? querida? Igualmente. Saudade de você. Como é que tá, Manu? Manu está bem. Eu estava aqui a semana passada, está bem, já está no 7º semestre já está quase concluindo já, Coisa mas boa. está bem. Mande um beijo. É, em relação, Silvana, sua explanação me recorda muitas coisas e é um alerta, e uma interrogação e um chamado para uma reflexão. Eu mesma, há muito tempos atrás, quando digo que quando há uma ignorância que a gente não se permite a estudar, acabamos ficando cego, né, para as coisas que a vida nos oferece. E há um bom tempo, principalmente no período da Semana Santa, sempre passa aquele filme A Paixão de Cristo, e o povo falava muito, eu tinha muito interesse de assistir, mas não tinha coragem, porque é muito sofrimento. E outro é aquele filme de Moisés. Teve um dia que eu fui assistir, mas eu questionei tanto a Deus. Eu disse, meu Deus, que pai é esse, que Deus é esse, que deixa seus filhos sofrer desse jeito? Tanto terremoto que tem aí, as pessoas não têm casa, vivem na rua, mas depois que eu comecei a fazer a leitura, comecei a estudar mesmo, e vi que a cada situação que passamos são do nosso merecimento, foi nós que cultivamos isso das outras vidas, vidas passadas, que eu fui entender essas coisas. Sentia dores e sinto algumas dores hoje, e hoje eu faço, pelos meus conhecimentos, tenho 10 anos já no Espiritismo, e o pouco do conhecimento que eu tenho, que eu venho adquirindo, eu entendi que as minhas dores hoje, para mim, são minhas melhores amigas, porque está me fazendo a evoluir, está me ensinando a evoluir. Enquanto eu questionava, eu brigava com isso, hoje, para mim, eu só faço agradecer a cada dor que eu passo, porque são obstáculos que são colocados em nossas vidas para que possamos, né, ficar atento à nossa evolução. Porque se a gente achasse tudo no fácil, teria tudo fácil, a vida não tinha sentido, não precisávamos reencarnar, não precisávamos estar aqui, se fosse tudo perfeito, não tivesse esse sofrimento, que geralmente as pessoas questionam de céu, inferno. Na verdade, o inferno, a purgação é aqui no planeta Terra. Nós estamos sendo expurgados aqui. Somos tratados para depois voltar, que nem você falou, voltar para a casa do Pai, né? Porque lá é onde há a perfeição, lá onde tem a felicidade, lá onde tem isso que a gente busca aqui, achando que é daqui. Mas, na verdade, para a gente encontrar, precisamos nos trabalhar as nossas mazelas do passado, precisamos evoluir para a gente ir em busca de encontrar o que nós achamos que vamos encontrar aqui, a felicidade e a perfeição. E Mesmo, parabéns mesmo, parabéns pela sua explanação, pela sua explicação, porque eu amo te ouvir, a sua palestra é um ponto de luz que me faz refletir muito em cima das suas palestras. Obrigada, muito obrigada mesmo. E uma boa noite a todos. Eu que te agradeço pelo depoimento sincero, perfeito. Concluindo aí com o seu exemplo, porque esse é o movimento da vida mesmo. Quando o entendimento liberta. Esse seria o melhor resumo da sua fala e de tudo isso que a gente viu aqui.
Mais alguém? Caso não tenha mais alguém para fazer comentário, peço para a Silvana. Eliana levantou a mão. Pronto. Depois da fala dela, se não tiver ninguém, eu faço a prece. Certo. Diga, Eliana. Boa noite, Silvana. Boa noite. Parabéns, parabéns, parabéns e gratidão por este conhecimento que você nos trouxe nessa noite. E eu só queria pôr uma citação da Joana de Ângeles, que ela fala que a dor a gente tem que acolher e ela pode ser dissolvida pela aceitação. É o que você nos trouxe essa noite. E aí o bom que depois, num determinado parágrafo, ela fala que todos nós podemos superar, ou seja, que a gente pode atravessar. E ainda ela cita o acolhimento que você falou, o amor, fé e a confiança em Deus. Olha que coisa linda, né? Muito lindo mesmo, Eliana, muito lindo. E depois ainda ela conclui que a gente tem que ter gratidão. Gratidão por tudo, porque tudo faz parte do caminho para nossa evolução. Magnífico. Muito lindo. Muito obrigada por esta aula hoje. Eu que agradeço. E obrigada a todos e uma boa noite a todos. Obrigada, minha querida, para você também. Vamos orar então para agradecer a Deus. A Eliana já começou aí citando Joana de Ângeles, que a gente deve ser grato e realmente isso deve ser o sentimento, mesmo que ainda tenhamos os joelhos desconjuntados, os ombros sobrecarregados, a cabeça pendida no cansaço das experiências da vida. Nós sabemos que em nenhum momento estamos desamparados, Senhor Jesus, e agradecemos pelo seu amparo, pela sua atenção para conosco. Que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, que ajude a vencer os nossos medos, desânimos, e saibamos aproveitar essa oportunidade como quem sabe exatamente o que é preciso fazer para avançar e crescer. Envolva cada um dos que aqui estiveram conosco nessa noite, assim como os que estão nos pensamentos e nos corações de todos nós. Que a sua presença seja sempre o sol de nossas vidas, a nos aquecer e dar forças para seguir. Que assim seja.